Olá, alunos do Colégio Figueiras Lima, tudo bem? Meu nome é Ednardo, eu sou professor, aluno residente do programa Residência Pedagógica e estou junto com a professora Larissa na disciplina de Artes. Bom, vocês estavam de férias e aí? Deu tudo certo? Foi tudo bem? Bem-vindos a esse novo semestre. E para começar, eu queria dividir com vocês um assunto que eu particularmente acho muito interessante, que é sobre cultura popular. Você já ouviu falar dessa expressão? Mas antes de falar de cultura popular, a gente precisa falar de cultura. Você sabe o que é cultura? Saberia dizer, responder à pergunta, o que é cultura? O que é cultura? Então, cultura faz parte da gente. Tem a ver com a maneira da gente se vestir, tem a maneira como a gente falar, o que a gente come, onde a gente mora. E ela é determinada pela comunidade que a gente está inserida. Eu estou aqui em Fortaleza, eu estou aqui no Ceará, e isso diz muito sobre a cultura do lugar que eu estou. E assim é em relação a todo o Brasil. Diz respeito à maneira da gente falar, à maneira da gente se comportar, o que a gente come, né? Falar de cuscuz, por exemplo, é falar do Nordeste. Falar de acarajé, por exemplo, é falar da Bahia. Bom, cultura é essa mistura de um povo que é transmitido ao longo das gerações. Então não é um comportamento de uma pessoa só. É um comportamento observado em pessoas de uma comunidade. Então existem diversas culturas, principalmente no nosso país, que é um país muito grande, né? Então existem comportamentos, existem maneiras de falar diferentes e isso faz parte da nossa cultura. Esse é o mapa do nosso país. Só para vocês terem uma ideia de como o nosso país é grande e que em cada região dessa apresenta uma cultura diferente. Então a gente tem a região norte, a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, né? E no nordeste ainda tem vários estados. No nosso Ceará, por exemplo, é muito diferente do estado da Bahia, por exemplo. A Bahia tem uma forte influência africana e, e tem a cultura do axé, a cultura das religiões afro, né? O candomblé, a umbanda, e diferente do nosso Ceará. Então, para vocês verem que mesmo dentro da própria região, a gente tem, né, essas diferenças. Será que vocês conseguem identificar elementos da nossa cultura cearense? Aqui no meu quarto eu tenho essa rede aqui que eu adoro ficar balançado. Isso é um elemento muito forte da nossa cultura, uma herança dos povos indígenas, né? Bom, então tem diferentes maneiras de ser cearense. Não, ser cearense não é uma coisa só. Mas a gente pode identificar isso, né, principalmente quando a gente sai do nosso estado, né? Se vocês tiverem a oportunidade um dia de sair do estado, vocês vão perceber, né, o como é diferente ser brasileiro ao redor desse país gigante. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de comidas típicas, por exemplo, que fazem parte das culturas de cada região do Brasil. Espero que vocês não estejam vendo esse vídeo na hora do almoço, porque vai dar fome agora. Esse prato, para quem não conhece, é o acarajé. É um prato típico da região da Bahia e muito comum que as baianas do acarajé vendem na rua, lá nas praças. Até aqui em Fortaleza a gente já encontra muito. Aliás, em todo o canto do Brasil a gente já encontra o acarajé. Mas esse prato ele é típico da região mesmo da Bahia, né? A famosa baiana do acarajé. Esse daqui vocês já devem conhecer, ele é bem mais comum, é o famoso pão de queijo. Ele é próprio ali da região de Minas Gerais. Mas hoje ele está no Brasil todo, você já compra em supermercado. Mas da região de Minas ele é bem mais famoso. E esse aqui, vocês conseguem adivinhar o que é? Esse prato é da região norte, ele é chamado de tacacá, né? Feito com camarão e outras ervas aí. É muito gostoso, eu já provei, mas é um prato que a gente realmente só encontra no norte. Aqui em Fortaleza, eu não me recordo se existe algum lugar que venda esse prato. É um prato muito gostoso, eu gosto muito, mas realmente a gente encontra realmente só na região norte, principalmente em Belém do Pará. É um prato muito comum lá que é vendido na rua. Esse aqui vocês sabem o que é, né? Nossa famosa feijoada. Já é um prato tipicamente brasileiro, porque, enfim, já não depende de uma região só. Ele já é consumido no país inteiro, né?
que no Ceará é bastante comum. Eu gosto muito, aliás, faço feijoada bastante aqui em casa. Vocês gostam de feijoada? Depois vocês me contam. Agora, esse daqui todo mundo gosta. Vocês com certeza já devem ter comido em algum momento da vida de vocês. A famosa coxinha. É um prato tipicamente brasileiro, você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Então, coxinha é 100% nacional. Agora, eu queria saber se vocês têm esse hábito aí de misturar fruta com comida. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso. E isso é uma característica interessante da nossa cultura nordestina. Isso não é comum em outras regiões do país. Eu, particularmente, gosto muito de misturar fruta com comida. E aí a gente tem a nossa famosa tapioca, né? Tapioca é muito comum aqui no Nordeste, muito comum aqui no Ceará, mas já é encontrada em todas as regiões do país. Mas no Ceará ela é mais forte nessa cultura. A gente tem o açaí é típico da região norte, mas aqui em Fortaleza já é febre, né? Todo mundo já toda esquina tem um açaí já vendendo, embora o gosto seja diferente da região norte, viu? Mas enfim, é um prato super típico da nossa cultura. E aí, gostaram das comidas? Eu fiquei com água na boca. Espero que vocês não tenham visto esse vídeo na hora do almoço, porque vai dar fome. E não é só a diferença na culinária que a gente pode encontrar no nosso país, também na forma de falar, né? Como, por exemplo, esse quadro que eu vou mostrar para vocês de algumas expressões. Vocês estão vendo essas expressões? A gente pode encontrar elas por todo o nosso país. Por exemplo, oxente, muito comum aqui no Nordeste, oxe também, mas agora uai, lá em Minas, bar, tchê, lá da região sul, para você ver que dentro do nosso próprio país a gente tem expressões e maneiras de falar diferentes. E isso tudo diz respeito à nossa cultura. E a gente tem tantas outras diferenças em relação à religião, por exemplo. A gente tem várias religiões no país, fruto dessa colonização de vários povos que chegaram por aqui e trouxeram suas religiões consigo. Então a gente tem o cristianismo, a gente tem as religiões indígenas, as religiões africanas. Na maneira de se vestir também, percebam aí os índios que têm sua maneira de se comportar no mundo com suas pinturas, né, espalhadas pelo corpo, a pouca roupa, enfim. É uma maneira de se estar no mundo e diz respeito sobre a cultura indígena. Assim como a baiana do acarajé, por exemplo, né, é carregado de uma tradição africana. Enfim, a gente tem uma variação de cultura, uma variação de vestimenta muito grande no nosso país. É importante a gente valorizar essa diferença. Bom, agora já que eu falei sobre toda a diversidade da nossa cultura brasileira, eu queria falar com vocês especialmente sobre cultura popular. O que é cultura popular? Cultura popular é aquela cultura que é feita pelo próprio povo. É feita para o povo e transmitida ao longo das gerações pelo próprio povo. Por isso que ela é tão importante. Porque ela não tem um objetivo de gerar lucro, ela não tem um objetivo de nada disso. O objetivo dela é de fortalecer a comunidade. A comunidade se encontra em festivais, né? Por exemplo, a festa do Boi Bumbá, enfim. Existem várias manifestações da cultura popular que servem para manter a comunidade unida. A comunidade se reúne para fazer essas comemorações. E uma das características da cultura popular é essa transmissão ao longo do tempo, que não é deixada em livros, não é deixada nada escrito, não. A transmissão é de maneira oral, né? Pai para filho, vô para pai, enfim. Dessa maneira que a cultura popular ela é transmitida ao longo do tempo. E a partir de agora, eu vou citar alguns exemplos, né, nessa aula e nas próximas aulas sobre manifestações da nossa cultura popular, em especial a nossa cultura popular cearense. Bom, nessa imagem aí vocês conseguem identificar vários elementos da nossa cultura. Né? Por exemplo, tem ali o jangadeiro, né, que é uma profissão muito comum aqui no Nordeste, muito comum no litoral cearense. A gente tem a figura do boi bumbá aí no centro, né, que é uma manifestação, uma festa popular tradicional de culto ao boi, né, o boi que representa para o Nordeste alimento, fartura, enfim, aí isso foi transformado numa festa. Bom, aos poucos a gente vai falar de cada uma delas. O que é importante vocês identificarem aí é
toda essa riqueza da nossa cultura popular cearense. E falar de cultura popular cearense é falar de muita coisa também. Então, eu não pretendo falar de tudo isso para vocês, mas quero que vocês tenham assim um panorama geral aí. Bom, pessoal, agora eu vou trazer uma amiga que ela vai compartilhar um pouco sobre o que ela gosta da cultura popular e ela vai também compartilhar uma lenda com vocês. Espero que vocês gostem. Olá, pessoas! Eu sou a Maricota e vou continuar falando para vocês de cultura popular tradicional cearense. Mas como ela é muito variada e tem muito para ser falada, eu vou falar apenas do que eu mais gosto, que é da parte infantil. Quem aí não gosta de brincar na rua? Porque eu adoro brincar na rua. Todo dia que eu chego da escola, eu corro pra rua para brincar com meus colegas. Todo dia eu brinco com os meus amiguinhos quando eu chego da escola. Passo a noite inteira brincando de pega-pega, esconde-esconde, pular corda, de macaca, de bila. Eu brinco de tanta coisa. E vocês? Do que é que vocês brincam? Depois eu quero saber, viu? Mas sabe outra coisa que eu amo muito? São as cantigas de niná e as cantigas de roda. Eu escuto todos os dias também antes de dormir. A música que eu mais gosto é aquela: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do miau que o gato deu. Do miau e não do berrou, porque o nosso gato, ele mia e não berra. A gente também gosta muito de brincar de roda, cantando aquela música assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. E lá pelo final da música, alguém sempre entra na roda e diz uma parlenda muito bonita como essa: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração. Mas sabe o que eu gosto mais de verdade? São as lendas. Que minha avó todo dia se senta na calçada de tardinha e conta pra gente. A que eu mais gosto é a lenda da cobra de fogo, que eu vou contar agora para vocês. Vocês querem ouvir? E depois disso, vocês podem contar aquelas que vocês conhecem. Essa história se passou há muito tempo atrás, na cidade de Pacatuba, que fica mais ou menos uns 30 quilômetros de Fortaleza. No pé da Serra da Aratanha, viviam muitos indígenas pitaguaris. Eles sempre contavam que nas noites de chuva um rastro de fogo passava pelo céu, e toda vida que isso acontecia, a terra tremia e um bebê recém-nascido sumia. E bastava uma índia dar à luz que tudo de novo acontecia. A chuva vinha, o rastro de fogo pelo céu passava, e a ave do mau agouro, em forma de bola de fogo, anunciava que mais um bebê seria levado. E sua mãe, jogada em meio às lágrimas, doente de tanta dor, ela ficava. Com o tempo, as mulheres não queriam mais parir, para não perder seus filhos e numa grande dor cair. O problema é que os índios iam morrendo, e como ninguém ia nascendo, a tribo estava perecendo. De verdade, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era preciso o mistério desvendar, para que as mulheres em paz pudessem voltar a procriar. Em meio a essa tristeza, o cacique da tribo casou sua única filha, e uma linda festa ao deus Tupã ofertou, para pedir proteção ao novo casal, que por meio do pajé o deus ouviu e abençoou, com uma linda criança, que já na primeira noite consagrou. E não tardou, o estremecer da terra começou, e depois disso o pavor chegou. Foram 9 meses de angústia e muito chororô. Até para o pé de mangueira sagrada, que ali perto existia, a jovem grávida apelou, para que nenhum mal acontecesse ao seu filho.
O tempo passou e a hora do parto chegou. O tremer da terra aumentou e a chuva desabou, enquanto a infeliz gritava de tanta dor. O clarão no céu começou. Eram muitas bolas de fogo anunciando a vinda do pássaro. E assim que a menina nasceu, a terra estremeceu. E o pássaro rasgou o quarto como um raio, e a menina carregou. Mas a mãe, mesmo em desespero, chorando de dor, agarrou uma flecha que outrora da mangueira arrancou. E não pensou, no pássaro enfiou, que pela janela voou. O pássaro voou até o alto da serra, e em seu ninho pousou. Abaixo dele, de um buraco, uma enorme cobra saiu. A boca dela se abriu, o pássaro lá dentro a criança soltou. A mãe, chorando, sem pensar, se jogou em busca do seu filho, seu grande amor, levando consigo a flecha que por dentro da cobra, suas entranhas, ela rasgou. A cobra em fogo se transformou. A mulher, para proteger o bebê, o abraçou, e a flecha que era encantada em uma bolha d'água a envolveu. A cobra toda se contorceu, e o pássaro ligado a ela ao seu encontro desceu. E ambos juntos, daquele buraco, uma lava de fogo floresceu, abrindo passagens por entre as matas, uma linda cachoeira se ergueu. Reza a lenda que a água que jorra é o choro de cada anjinho que sua mãe não conheceu. E aí, pessoal, gostaram da Maricota? Ela vai voltar nas próximas aulas também para compartilhar outras lendas com vocês. Então nos vemos lá. Até breve. Tchau, tchau.